Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia de hoje, dia 9/6/2026. O nosso próximo livro de análise está em Eclesiastes e hoje nós estamos no próximo versículo, capítulo 1, verso 5. Nós vamos dar sequência àquilo que Eclesiastes está nos falando pela palavra de Deus, ok? Verso 5 diz: Nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao lugar de onde nasceu. Salomão, na sabedoria de Deus, começa a trazer, em Eclesiastes nós estamos vendo, um olhar sobre a depressão. O que Deus fala sobre o estado do homem quando ele já não... Nada tem graça, nada tem sentido, já não tem mais razão de nada e perdeu o gosto das coisas, né? Por que o homem pode chegar a perder, o ser humano, o gosto das coisas? A Bíblia explica sobre isso, né? Aqui em Eclesiastes, e de certa forma é uma circunstância possível e de certa forma um tanto natural, né? Não é normal, não é natural no sentido de originalidade, não é essa vontade de Deus, né? Deus não projetou que o ser humano perdesse vontade, né? De fazer as coisas, ou o sentido, ou razão das coisas, se cansasse, se esgotasse, mas é uma circunstância que ocorre e que realmente acontece. Então, o Eclesiastes fala muito sobre o processo de depressão ou uma pré-instância disso, o que causa, né? E, de certa forma, todo ser humano chega a um momento que ele se esgota, né? Ele se cansa. Às vezes ele não se cansa de todo, mas de uma área, de um assunto, de um tema. Ele realmente põe um certo excessivo, talvez, esforço, intenção, e acaba passando um processo de desgaste, e a consequência do desgaste é a perca de sentido, né? Às vezes de interesse, ou querer retornar a cuidar daquela área, ou então de um abandono, ou de uma perca de motivação, realmente. Pode ser num tempo extenso ou um pouco temporário, né? Um período mais curto de questões assim. Mas umas circunstâncias que realmente acontecem. E Salomão fala que isso é produzido, isso se passa pela circunstância da vida humana, e acredito que todos em algum momento já chegou a um momento de pensar ou cansar-se sobre algo, que acontece esse fator na natureza humana pelo fato de todas as coisas viverem num modo de loop. Em outras palavras, porque a vida ela foi feita em muitas das características da própria geografia, da natureza e da funcionalidade humana com repetição. E aí, estamos agora, a partir desse verso, observando que Salomão, na sabedoria de Deus, começa a dizer sobre esse processo de repetição, que ele por si só já é um bom início de razão para o cansaço do homem, para a fadiga do homem. Ele já é uma base até mesmo para uma certa tendência a uma depressão. Se o homem ele não contorna a repetição da vida com cuidados, com criatividade, com algo para pensar em fazer e com algo para realizar, com algo com que ele possa iniciar, caminhar naquele processo e concluir, para ele se sentir, quando ele vê algo pronto, realizado. Isso é um processo muito interessante que Deus tem e que ele pôs no ser humano, a mesma característica dele, né? Capacidade de criatividade, livre-arbítrio, de movimentação, criação das coisas, e depois, assim como Deus criou tudo e descansou, nós precisamos parar naquilo que nós criamos
e desfrutarmos do que criamos, ou seja, parar para descansar, para ver o que fizemos e aprovar, né? Não orgulhosamente, não achando que a gente é melhor do que todo mundo, que os outros ou que de alguém, não. Mas aquilo que a gente se esforçou para fazer, nós mesmos nos alegrarmos por isso e valorizarmos o tempo dedicado, né? A gente olhar para, de repente, horas, semanas, meses, anos daquilo que nós dedicamos e nós honrarmos com valorização, porque isso é desfrutar. Poxa, Deus me deu saúde, ar, respiração, esperança, dias, expectativa. Eu passei um dia, passei 2 dias, passei 3 dias, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Eu construí um período e naquele período eu fiquei pensando sobre uma projeção, uma circunstância, um planejamento, uma ideia, uma meta e me esforcei para aquilo. Quando a gente desfruta, independente se o tempo é curto ou não, daquilo que criamos, tivemos a construção e concluímos, nós estamos agradecendo e honrando o nosso próprio tempo de dedicação e honrando a vida, a capacidade, as habilidades que por graça de Deus, Deus nos concedeu. Então, a alegria da vida está em ter o entendimento de, acima da base, que é a vida, uma repetição contínua, e aí Salomão começa a dizer, olha, tudo é repetição. O sol nasce e o sol se põe, o vento vai e o vento volta, né? Os rios vão e voltam, todas as coisas são canseiras e tudo repete-se, então gera a própria canseira. Então por que um idoso ele fica cansado e uma criança de 10 anos, um adolescente de 15, 14, um jovem, ele está todo feliz, animado, ele não tem canseira, ele está, né, querendo ver a cor do sol e da nuvem perto do sol no dia de amanhã, ele está esperando, ansioso para saber o que vai acontecer no dia da manhã. Porque o nível de repetição da vida de uma criança, o nível de repetição da vida de um jovem, comparado ao nível de repetição da vida de um idoso, é desproporcional, é pequeno. Isso nos mostra que o estado de desgaste, o estado de enfado e o estado que, se isso vai se agravando, entra no estado de depressão, ele está coligado ao fator da repetição de algo. Quando se repete e quando se não vê sentido em tanta repetição, então o desgaste ele é acentuado mais. Então hoje nós vamos ver aqui Salomão falando no verso 5, nasce o sol e põe o sol. Ele dizendo uma das coisas que se repetem todo dia, que não muda, que é a mesma coisa, para frente e para trás, é o sol. O sol nasce e se põe, e volta ao lugar de onde nasceu. E aqui Salomão está dizendo não só a natureza, tratando do sol, mas também de uma parte filosófica, né? O sol é o farol que brilha, né? O luminar colocado por Deus mais poderoso no nosso planeta, que influi no nosso planeta, nos dá toda a luz necessária, toda a vida, o calor necessário, enfim, algo importante, algo primordial, algo que não pode faltar, algo que está num lugar específico. O que Salomão está dizendo? Ainda que o indivíduo se torne uma estrela tão importante como se ele fosse um sol, ainda assim, nascer todos os dias e se pôr todos os dias é uma repetição, todos os dias que vai se tornar cansativo. Isso está dizendo de que nem sempre a busca por um lugar alto, porque o sol está no alto, né?
num status elevado, porque ele é importante para toda a existência. O próprio Deus fez isso. Mas a busca, né, no sentido de nós compreendermos filosoficamente da forma bíblica, por um status, por um lugar de destaque, né, um lugar de repente, o indivíduo está como uma estrela brilhante. Não é errado buscar lugares onde você pode auxiliar, servir com as habilidades que você tem. Nada contra a cada lugar específico de cada indivíduo no seu exercício de trabalho e funcionamento. Porém, quando o indivíduo começa a exceder, a se desgastar por uma busca para ser, de certa forma, né, uma estrela, a ponto dele não conseguir organizar o seu trabalho, sua criatividade e o seu descanso, então também, por mais que bonito seja, né, o sol, o lugar que ele está, o tanto que ele brilha, o tanto que ele realmente é necessário e põe esse destaque, ele se torna uma ferramenta de cansaço, ele se torna um instrumento de esgotamento para ele mesmo, e depois esse efeito vai crescendo no indivíduo e pode alcançar efeitos ao redor, né? Às vezes intencionalmente, ou às vezes o indivíduo percebe ou nem percebe. Por quê? Porque a busca por algo de forma repetitiva, o estado de vida repetitivo, sem um planejamento de organização para, principalmente dentro das projeções, ter o descanso, vai sempre causar um excesso, né? Se eu tenho um alvo, eu quero resolver ou realizar um alvo, seja de que área for, e eu só quero realizar aquele alvo, mas eu deixo de organizar as outras áreas da minha vida. Por mais que seja bom a minha intenção, bom o assunto talvez que eu queira criar ou realizar, se as outras áreas não estão organizadas, vai me causar desgaste, vai me causar enfado. Aí, aquilo que poderia ser, né, um sonho, uma expectativa positiva para a bênção, para realmente acrescentar coisas boas na nossa vida, começa a se tornar um ponto de desgaste, e todo desgaste começa a trazer inquietações, conflitos, todo conflito começa a trazer desorganizações, e assim começa a desencadear uma série de questões que tiram verdadeiro benefício do sonho de ser desempenhado em algum alvo, alguma meta específica. Então, tudo isso porque a vida ela foi feita com repetição. E aí é como se Deus colocasse a vida, como o próprio Salomão diz aqui, os rios, os mares, o vento, tudo repetindo, tudo repetição. Sai de um lugar e volta para o mesmo, e volta para o mesmo, e volta para o mesmo. Então, o que o homem tem que fazer para sair dessa tendência a se esgotar por causa da repetição e por causa do esgotamento, entrar numa certa falta de sentido da vida, falta de objetivo, falta de razão. Isso vai de cada ser humano, nós vamos ver isso mais para frente, que cria o planejamento, né? Acima do fato da realidade, da repetição que existe em toda a natureza, em toda a geografia, em todo o processo humano e em toda a vida. É como se Deus oferecesse para nós os recursos, né? Todos os recursos para fazer um bolo, um exemplo, né? Todos os recursos da vida para a gente viver. Nós temos as matérias, Deus nos deu as matérias e colocou em nós a criatividade e o poder de escolha. E aí nós vamos conhecendo a cada dia, a criança vai crescendo, conhecendo as próprias habilidades, vai desenvolvendo e vai escolhendo o que criar.
Deus pôs toda a vida e toda a repetição da vida. Agora, nós é quem tomamos dos recursos e organizamos dos recursos que a vida tem, por mais que ela seja repetitiva, um alvo com o qual os horários do dia que nós temos tempo para o trabalho, tempo para o descanso, tempo para o processo de gratidão. Outras interpretações, as pessoas falam sobre, a Bíblia também fala sobre desfrutar da vida, né? Olhar e descansar, como Deus fez no 7º dia, depois que Ele criou todas as coisas, Ele parou para admirar, para aprovar, para descansar, para olhar, ver e ser feliz com o que Ele fez. Quando o ser humano, ele projeta a sua vida e aproveita o máximo dela, mesmo que os 150 anos de vida na Terra que ele teve foram de repetição, né? Nasceu o sol, se pôs o sol, o vento veio, o vento voltou, os rios vieram, os rios foram embora. Por mais as repetições, acima disso ele planejou com os recursos que ele teve, as criatividades dele, as metas dele, dentro de um limite condicional de realização, conforme ele conhece a si mesmo para realizar suas metas, e também com tempo de conclusão e tempo para o desfrutar, o aprovar, o descansar a respeito daquilo que ele criou, né? Aproveitar o máximo da vida, nós vemos aqui então que não é o fator do indivíduo buscar uma altura de status, simplesmente, se é o alvo dele, tudo bem, mas não é ele se desdobrar para a pessoa que aproveita o máximo da vida, é aquele que está na cadeira de status mais alto. Não. Aproveitar o máximo da vida é aquele que organiza-se, principalmente para ele não entrar num processo de excesso de desgaste, e ele tem tempo para criar, para descansar e se agradar, ser grato, né? Agradecer o que foi feito, aquilo que ele realizou. Ao fim da vida, por mais as repetições, ele se sente bem. Por quê? Porque ele soube controlar o processo da repetição excessiva que a própria vida traz, né? E a palavra fala que quando Deus vier julgar o mundo no juízo, ele vai ver aquilo que nós atendemos e consideramos uns aos outros, e também o que nós tivemos com o tempo que tivemos de criatividade. O que a gente criou? Porque todo ser humano veio ao mundo dotado de dons, aptidões, para criar, e a criatividade ser uma bênção para o próximo, né? De alguma forma. Então, nós também receberemos recompensas, receberemos, a palavra fala como galardão, sobre a nossa criatividade, o que a gente teve ideia, inspiração, vontade de criar, e isso alcançou alguém em alguma era, isso ajudou as gerações de alguma forma, e isso ficou como um presente para a vida. Nós teremos galardões daquilo que criamos com o entendimento que Deus nos deu nos anos de vida que Deus nos deu e deixamos aqui na terra as obras criadas, né? Então, Deus quer que a gente aproveite os anos de nossa vida e os dias de nossa vida, por mais as repetições, com obras, criatividade, planejamento principalmente, e mais que isso, o tempo que nós descansamos. Porque descansar faz com que a nossa própria equilíbrio de vida, controlando essa repetição que gera desgaste, seja autocontrolada, realmente dominada, e no fim dos dias a gente não vai chegar a dizer, né? Poxa, não tive contentamento, porque eu não planejei, eu realmente não obrei, né? Não tive obras, eu não realizei no mundo físico obras, e eu tinha tudo para ter tudo e viver num sentido
equilibrado, vendo razão nas mínimas obras realizadas e nas máximas também, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. A próxima vez que voltarmos a Eclesiastes aqui, conforme os livros vão em sequência, nós falamos mais sobre o sentido da vida, o porquê de muitas vezes a gente se sente um pouco, talvez, numa depressão ou num desgaste. Às vezes é só o fator de nós controlarmos mesmo o descanso, tirarmos o excesso e realizarmos aquilo que nossos talentos, nossos dons nós amamos, e isso nos faz bem e faz bem para aqueles ao qual Deus alcançar com as nossas habilidades. Não importa se são muitas ou poucas, o que fazemos é importante para a vida e para Deus, ok? Um forte abraço, que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações e até mais.